Então, na aula 6, a gente vai falar dos juros compostos e do cálculo do montante composto. Mas como funcionam os juros compostos? A gente verificou anteriormente, no começo, lá quando a gente estava falando dos conceitos, que os juros compostos são também conhecidos como juros sobre juros. Ou seja, o meu cálculo dos juros daquele mês ele vai ser baseado no saldo do mês anterior. Se a gente estiver falando em meses, né? Claro, vai depender da unidade de tempo que a gente esteja utilizando. Vamos ver nesse exemplo. R$ 800 foi aplicado no primeiro mês com a taxa de 5% e rendeu R$ 40 de juros. Ou seja, o meu montante é R$ 840. No mês 2, no começo da linha do mês 2, eu venho com 840 e não mais 800 como era nos juros simples. Aqui é juros sobre juros. Nesse segundo mês eu tenho R$ 42, totalizando 882 de montante. No terceiro mês é o 882 que é a minha base de cálculo. Então, no terceiro mês, eu vou ter R$ 44,10 de juros e, portanto, R$ 926,10 de montante. E assim sucessivamente. Em um recorte rápido, no mês 10, o meu saldo base vai ser R$ 1.241,06, com a mesma taxa de 5%, perfazendo R$ 62,05 de juros e chegando no 10º mês a um montante de R$ 1.303,12. Ou seja, aqui o crescimento do valor dos juros é constante, é exponencial, é juros sobre juros. Isto é o que a gente tem que evitar, por exemplo, no cartão de crédito. Quando você não paga a fatura do seu cartão de crédito, no mês seguinte, além das compras realizadas que não estavam na fatura anterior, você ainda por cima paga juros sobre essa fatura. E se não pagar de novo no segundo mês, juros sobre juros sobre juros e vira uma bola de neve. É por isso que muitas vezes o cartão de crédito é condenado. Se você sabe usar com os cuidados, vale a pena. Mas se você deixar de pagar as faturas, pode ser bem perigoso. Como eu disse anteriormente, o crescimento do Covid é mais ou menos nessa linha, de uma função exponencial, o Covid-19. Porque uma pessoa passa para outra ou para duas, que por sua vez para mais uma ou duas, e o crescimento é exponencial. Qual a fórmula para que a gente chegue no valor dos juros compostos? Há de se lembrar que a fórmula dos juros simples é juros é igual a CIT. Aqui nos juros compostos a fórmula é juros é igual a capital que multiplica 1 mais i elevado a t menos 1. Ou seja, capital multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo menos 1, ok? A taxa e o tempo precisam necessariamente estar na mesma unidade. E a gente tem também o cálculo do montante. Acontece que para a gente chegar no montante, da mesma forma que é nos juros simples, nós temos que somar o capital mais o valor dos juros. Então, o montante é igual a capital mais juros. E por que isso é um conhecimento que deve ser levado em consideração? Porque se você estiver numa situação onde considere mais simples calcular o montante, ou, nesse caso aqui, considere mais simples calcular os juros, você vai poder fazer essas manobras para encontrar, por exemplo, o valor presente ou o valor do capital. A fórmula do montante, dessa vez, ela é mais simples do que a fórmula dos juros. Por quê? Montante é igual a capital que multiplica 1 mais i elevado a t. Se a gente fizer uma comparação das duas fórmulas, a gente vai perceber
que a fórmula do montante aqui nos juros compostos ela é mais simplificada. Basta você pegar o capital e multiplicar por 1 mais a taxa elevado a t, elevado ao tempo. Para que a gente possa entender melhor esse funcionamento, vamos dar dois exemplos. Vamos ao primeiro. Vitória precisava de um dinheiro urgente devido a uma emergência. Ok. Seu recurso foi ir a um banco para tentar um empréstimo. Ela chegou ao banco e, atendida pelo gerente, informou que precisava de R$ 2.000. O gerente, então, informou que a taxa de juros compostos era de 5% ao mês, para um prazo de pagamento de 3 meses. Qual será o valor dos juros que Vitória pagará? É importante dizer que o primeiro passo é a gente interpretar o problema. Ela precisava de R$ 2.000 emprestados, que seria um capital. O valor da taxa de juros é 5% ao mês e o prazo de pagamento é 3 meses. O primeiro passo é ler o problema, interpretar e retirar dele as informações matemáticas. No nosso caso de agora, temos um capital de R$ 2.000, um tempo de 3 meses, a taxa de juros compostos de 5% ao mês e o valor dos juros é aquilo que a gente quer saber. Segundo passo, tempo e taxa, taxa e tempo estão na mesma unidade? Neste caso, sim. 3 meses, 5% ao mês. Ótimo, nós já temos o tempo e a taxa na mesma unidade. Se não estivessem na mesma unidade, precisaríamos converter um dos dois para se adequar ao outro. Por enquanto, nós estamos trabalhando só com o tempo. A gente precisa dar uma trabalhada, a gente precisa converter essa taxa para decimais. Para isso eu vou dividir 5 por 100. Então, 5% é a mesma coisa que 5 dividido por 100 ou 0,05 ao mês. É importante deixar os dois modos, porque de acordo com o problema a gente vai utilizar aquele que melhor caber ali. Agora, a gente precisa saber qual a melhor fórmula para ser utilizada nesse caso. A gente tem ali uma fórmula dos juros, né? Que juros é igual a capital, que a gente tem, que é R$ 2.000, que multiplica 1 mais I, que é a taxa, e elevado a T, que é 3 meses. Então vamos usar esta fórmula dos juros para poder resolver o problema. Eu vou substituir as letras da fórmula pelos números. Juros é igual a capital, que multiplica 1 mais I elevado a t menos 1. Todas as vezes que você for utilizar a fórmula, eu sugiro que você escreva a fórmula, mesmo sabendo qual ela é, e mesmo sabendo que vai ser substituído, que você vai substituir as letras pelos números, vale a pena escrever a fórmula. Então vamos fazer isso. No lugar da letra C, de capital, nós vamos colocar os R$ 2.000. No lugar da taxa, do I, eu vou colocar dessa vez 0,05, porque creio que na hora que a gente for elevar ao cubo, elevar a 3, que é o tempo, vai facilitar. E menos 1. Agora, o próximo passo para resolver esse problema é fazer essa soma simples, 1 mais 0,05, que vai dar 1,05. E depois nós temos que pegar 1,05 e elevar a terceira potência, elevar ao cubo. Ou seja, 1,05 vezes 1,05 e este resultado vezes 1,05. Multiplicar 1,05 por 3 vezes sucessivamente. E encontramos 1,1576. Eu creio que o ideal seja colocar pelo menos 3 casas decimais. Usamos aqui 4 casas decimais, mas não menos que 3. 4 casas decimais
já dá uma ideia bem interessante para a gente do valor. Às vezes nós estamos lidando com valores altos e essa uma casa decimal pode fazer diferença no resultado. Agora que eu tenho 1,1576, eu vou subtrair o 1 e vai ficar 0,1576. E 2.000 multiplicado por 0,1576 é igual a R$ 315,25, ou seja, o valor dos juros é R$ 315,25. Vitória, o nosso personagem desse problema, agora vai analisar a situação e verificar se vale pagar esses R$ 315,25 para ter esse dinheiro que ela precisa emergencialmente agora e lá na frente, daqui a 3 meses, pagar R$ 2.315,25 ou se ela vai usar de outro recurso. Você pegaria esse dinheiro emprestado se você precisasse? R$ 2.000 agora, para daqui a 3 meses você pagar R$ 2.315,25. Vamos resolver agora um segundo exercício. Gabriela resolveu comprar uma câmera para gravar vídeos para o YouTube. Em determinado site, achou uma câmera por R$ 1.200 à vista. Havia uma condição de pagamento que era especial para youtubers. 2 meses para pagar com taxa de juros compostos de 3,5%, 13,5% ao mês. Qual será o custo da câmera nesta condição de pagamento? À vista é 1.200. Mas, se você não tem o dinheiro à vista, você pode ganhar 2 meses para pagar. Neste intervalo de tempo, aquela pessoa que detém o capital, que detém a disponibilidade financeira para te emprestar, vai te cobrar 3,5% ao mês de juros compostos, juros sobre juros. Primeiro passo para resolver esse problema é ler o problema, interpretar e retirar dele as informações matemáticas. Neste caso, o tempo, 2 meses, e a taxa é 3,5% ao mês. Então nós temos 1.200, 2 e 3,5. E a gente quer saber qual é o montante, ou seja, qual o valor desse capital acrescido dos juros. O próximo passo é verificar se tempo e taxa estão na mesma unidade. Para simplificar o entendimento, desses novos conteúdos, nós estamos colocando sempre tempo e taxa na mesma unidade. Se não estivessem na mesma unidade, a gente precisaria fazer os ajustes aí necessários, ou mudar a taxa, ou mudar o tempo, para que eles ficassem na mesma unidade. Por enquanto a gente tem mudado o tempo. O próximo passo é converter essa taxa para decimais. Então 3,5% é a mesma coisa que 3,5 sobre 100 ou 0,035. Nós devemos dividir a taxa por 100. E temos as fórmulas. Dentre as duas fórmulas que estão disponíveis aqui para o cálculo dos juros e do montante composto, não existe dúvida que o ideal agora é usar a fórmula do montante composto, que é igual a capital que multiplica 1 mais I, a taxa, elevado ao tempo. Temos então a fórmula escolhida, sempre que puder anote a fórmula e nós vamos substituir as letras pelos números. No lugar do M, nós vamos deixar o M, é o que a gente quer saber, o montante. No lugar do C, eu vou colocar 1.200. No lugar do I, eu vou colocar 0,035. Para que a gente possa fazer essa potência elevar ao quadrado, creio que esse formato seja mais interessante. Elevado ao quadrado, ou seja, elevado a 2, elevado ao tempo. Elevado ao tempo, que é 2. Bom,
Primeiro passo, 1 mais 0,035 é igual a 1,035. Se você pegar este valor e elevar ao quadrado, ou seja, multiplicar ele por ele mesmo, 1,035 vezes 1,035, nós vamos encontrar 1,0712. Estou trabalhando novamente com 4 casas decimais. É uma sugestão, dependendo do valor, você pode até trabalhar com 3, mas o ideal é de 3 para cima. E multiplicando 1.200 vezes 1,0712, nós vamos encontrar R$ 1.285,47. Ou seja, a câmera à vista é 1.200. Você tem o dinheiro à vista? Pague à vista. Mas esta mesma câmera com um prazo de 60 dias para pagar, ou seja, 2 meses para pagar, ela vai custar R$ 1.285,47. São opções. O mercado vai te oferecer essas opções. Vale mais a pena à vista? Vale mais a pena a prazo? Depende da condição de cada um. Os juros é o aluguel do dinheiro. Se eu não tenho dinheiro agora na minha mão, eu posso então usar do recurso de uma outra pessoa, fazer a compra e depois eu pago, um percentual, os juros baseado na taxa para essa pessoa. Chegamos então agora ao final dessa aula, mostrando as duas fórmulas que nós temos dos juros compostos e montante composto. É interessante ter essas fórmulas sempre à mente quando for resolver um exercício desse tema. Estou deixando um link de exercícios na descrição e também o link do nosso grupo de WhatsApp. Se houver alguma dúvida, eu fico à disposição e nos vemos em breve.